8h31 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Estamos também com o Face e no YouTube, daqui a pouco, podcast e reprise na Plena TV. Voltamos 8h31, Campos que segue com o tempo aí, só conferir aqui nas imagens, tempo mais fechado ainda do que antes, né? E tem tempo parcialmente nublado. Tem mais aí do Trevo do Índio, né? O famoso Trevo do Índio, que não tem mais índio. Foi o Roberto que tirou o índio lá. Roberto Henriques que tirou o índio de lá. Que é problema com os índios agora. Bom. Oi. A Estátua da Fé. Ela precisava de uma obra melhor, né? De fato. Mas enfim, mas ficou. A alma do índio ficou lá. E aí tá com. A gente mostrando as imagens aí, ali para aquela região do Tapera, a gente consegue visualizar aqui, tá bem nublado. São 8h30. Pois não. Desculpa. Pode falar, você ia falar? Tem uma história também que começou a rolar, não era. Isso antes da rede social, né? Que não era índio, era uma entidade da Umbanda, acabou com 7 flechas, não tem negócio dele? Tem. Eu vi. Que tem que perguntar a Rafaela como é que tá, que essa imagem foi lá parada lá no Arquivo Público Municipal. Acabou, acho que deteriorou. Já acabou, né? Bom, coitado do Goitacá. Voltamos então, e nesse bloco agora, meu caro Sérgio Mendes, que é ex-prefeito, jornalista e pré-candidato à Prefeitura de Campos, aqui nessa bancada hoje nós temos o Rodrigo Gonçalves e o Aloysio Abreu Barbosa. E lá no grupo de WhatsApp, meu caro Sérgio Mendes, tem uma pergunta da Silvana Venâncio que não falha, é certinha, está sempre participando, sempre... eu tenho acompanhado. Você acompanha lá, né? Então, a Silvana Venâncio é jornalista, mora em Bom Jesus e está aqui com a gente. E sempre ressalvando só a questão da lei eleitoral, sobre falar de plataforma, falar de projetos, falar de... Essa coisa que a Luiz citou bem, se eleito for, ou se eu for eleito, né? Então a gente tem que ter cuidado. E isso é uma regra tanto para o rádio e para a televisão, que é igual, diferentemente do jornal, mas é também para os candidatos. Nós já vimos aí candidato com candidatura anulada, cancelada por conta disso, da propaganda extemporânea, né? Fora do prazo. Bom, mas a pergunta dela então, os eleitores mais jovens não devem lembrar da sua gestão nos anos 90, como o senhor se apresenta e, de certa forma, essa plataforma para concorrer às eleições? Bom, obrigado pela pergunta, Silvana, é um prazer responder. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. É verdade que na memória de Campos, muitos não se lembram do meu governo, ou até alguns se lembram da versão que foi passada do meu governo. Eu volto a dizer, tive atualizado 1,5 milhão de royalties por mês, valores atualizados. Mesmo assim, nós calçamos e asfaltamos mais de 550 ruas em Campos. Nós fizemos mais de 35 quilômetros de galeria de águas pluviais, coisa que os prefeitos não gostam de fazer, que é obra que fica embaixo da terra, não tem como inaugurar, mas é obra importante, que é saneamento, é saúde na veia. Isso é importantíssimo, que precisa ser mais ainda feito nessa gestão também. Nós levamos o heliporto Farol. Tá, eu tenho orgulho, eu bato no peito, tenho orgulho de dizer, professor Darcy Ribeiro, no dia 7 de janeiro, no dia do meu aniversário, na primeira semana do meu governo, almocei com ele no Palace Hotel, depois ele falou comigo, prefeito, eu vou te levar na área que o senhor tem que desapropriar para construir a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Fomos lá para a área, ele estendeu as mãos e falou, prefeito, é aqui, 500 mil metros quadrados. E ele foi taxativo. Prefeito, o governador Brizola vai construir, mas só vai construir se o senhor doar a área. E eu não titubeei. Fui lá, desapropriei 500 mil metros quadrados, entreguei ao governador Brizola e naquele mesmo ano, em agosto daquele mesmo ano, fomos eu, o professor Darcy Ribeiro, o Brizola, o
Oscar Niemeyer, a comunidade de campus, a comunidade regional, inaugurar a Universidade do Terceiro Milênio. Ciência, inovação, tecnologia, com doutores dando aula lá naquela universidade, tempo integral, dedicação exclusiva, com uma concepção nova de universidade. Então, eu tenho orgulho de dizer que participei dessa história. Claro, e quero deixar claro, não foi uma vitória só minha. A sociedade civil toda antes, políticos como Fernando Leite, o próprio Garotinho, a sociedade civil toda se organizou e foi lá e colocamos a emenda à Constituição Estadual no governo Moreira Franco para a construção da universidade. E Brizola foi lá e cumpriu o seu papel. Então, nós, no nosso governo, podemos falar de tanta coisa. Aqui do Shopping Estrada, foi uma parceria público-privada, uma parceria que deu certo, uma parceria que hoje está abandonada. Você vai lá na rodoviária do Shopping Estrada, quando chove, um Deus nos acuda. As pessoas não conseguem ficar ali embaixo. Abandonaram a série, sabe por quê? Isso foi pelo governo Sérgio Mendes, que foi feito lá. Lá são 90 lojas. Lá tem uma nova rodoviária. E a ideia do Shopping Estrada, ali do lado tem o SESC Senat. O SESC Senat foi uma conquista do nosso governo. Eu fui na FETransport e cobrei a FETransport o seguinte: Campos tem SESI, SENAC, Senai, mas não tem nada na área do transporte. Eles falaram: prefeito, vou construir lá o SESC Senat, mas eu quero a área. Cedi a área para a FETransport foi lá e construiu o SESC Senat. Naquele meio ali, tem aquele terreno baldio entre o Shopping Estrada e o SESC Senat. Sabe para que aquele terreno baldio? É para desativar a rodoviária velha, mas não é para sair, não é para os ônibus deixarem de passar por ali, não. Aconteceu mesmo que aconteceu com a 1001. O que a 1001 faz? Ela vem aqui, ela vem do Rio, passa na rodoviária velha, deixa o pessoal e faz o ponto final no Shopping Estrada. Então, a ideia é pegar esse terminal rodoviário, transferir para lá, entendeu? E ali, a rodoviária velha, reformar, restaurar aquele prédio, e aquilo ali ser um terminal de passagem. O ônibus passa ali, deixa o pessoal ali e leva o pessoal para esse terminal que vai ser entre o Shopping Estrada e o SESC Senat. Só que não prosseguiram com esse projeto. Aí você fala assim: por que você não prosseguiu? Eu não tinha tanto recurso assim. Nós tínhamos muitas ideias, mas não tínhamos recurso. Nós trabalhamos muito em parceria. A Orla 2 da Lapa fizemos com a empresa com a antiga Skol. A distribuidora da escola foi quem bancou o projeto da Orla 2 da Lapa. A rodoviária no Farol de São Tomé foi a empresa Progresso que bancou. Foi um projeto do nosso governo, a execução do nosso governo, mas quem botou o dinheiro 100% foi a empresa Progresso. Então, nós trabalhamos muito nesse aspecto, no aspecto público-privado, trazendo esses atores para a nossa parceria. Eu acho que esse é o papel do prefeito, de mobilizador da sociedade, mobilizador regional, estadual e nacional, porque Campos, volto a dizer, é o município mais importante do interior do estado do Rio de Janeiro. E nós temos que ter lideranças que sejam capazes de interpretar isso e trazer progresso e desenvolvimento e cobrar das autoridades estaduais e federais investimento no nosso município. Sérgio, falando um pouco dessa questão, aproveitando a entrevista, a pergunta da Silvana, questão de memória. Se for puxar na memória mais recente, as pessoas sempre vão te atrelar ao governo do Rafael Diniz. Até porque você faz parte do mesmo partido que ele é presidente, e inclusive busca pré-candidatura no Cidadania, que é o partido dele. Aí quando as pessoas vão falar assim: mas por que no governo Rafael você não conseguiu, pelo menos, que também, por mais que se falam em recursos, mas tinha um recurso infinitamente maiores que você tinha na sua época? Por que você, como integrante do governo Rafael, e vamos dizer assim, como conselheiro com cabeça branca, vamos dizer assim, entre a equipe, por que você não conseguiu fazer com que o governo tivesse vamos dizer assim, essa participação, pelo menos no que é avaliado pela população? Porque hoje as pessoas vão atrelar, talvez você, não a 93, mas agora ao governo de Rafael, que é mais recente. Como descolar isso para essa sua pré-candidatura? Bom, vamos lá. Primeiro, tenho o Rafael na minha autoestima, gosto muito dele, mas acho que, como prefeito,
errou sistematicamente, e dizia isso internamente para ele. Não participei do governo dele, fiz questão de não participar, porque eu achava que tinha que ser uma nova geração de políticos, de gente com pensamento novo, claro, e a gente trabalhando, ajudando nos bastidores, na medida que fosse procurado para aconselhar, pela experiência que a gente tem. Então, preferi não entrar no governo. Agora, Rafael errou por quê? Porque ele, foi penalizado por um momento de pandemia e por um momento de baixa arrecadação. Caiu sistematicamente. Porque o que aconteceu? Quando eu entreguei a prefeitura ao Garotinho, era uma prefeitura enxuta. Era uma prefeitura que não tinha tanto pessoal. Quando Arnaldo, que não foi nem o Garotinho no segundo governo, foi Arnaldo quando entrou no primeiro governo, quando o Garotinho saiu para governador e ganhou a eleição, que começou a entrar a bolada de royalty e participação especial, que não existia. Então entrou aquela bolada de dinheiro e eles foram crescendo os equipamentos públicos sem um planejamento e crescendo o quantitativo de pessoal e comprometendo aquele orçamento com a folha e sabendo que o royalty é uma receita flexível, ela vai lá, ela depende do mercado internacional, do preço do barril do petróleo, do barril do Brent, do preço do barril do petróleo no mercado internacional. E aí há essa oscilação, Rafael pega essa oscilação lá embaixo, pega a pandemia e Rafael não fez o que ele melhor sabe fazer. Eu disse para ele, você tem que ir para a população, você tem que reunir com o povo, conversar, dialogar, dizer o que está acontecendo. Ele se trancou no gabinete, ele se fechou com aquele grupo de amigos dele e que são de longa data, e aí deu no que deu, esse desgaste dele. Eu acho que, de qualquer forma, a expectativa era muito grande em torno dele, mas ele sairia menos desgastado se ele dialogasse diretamente com a população e fosse transparente desde o início, colocasse, não é revanchismo, não é aquele espírito de ficar de denuncismo, vamos esculhambar o governo da ex-prefeita Rosinha, mas a ex-prefeita Rosinha deixou uma dívida enorme, ou um rombo enorme no Preve Campos, Instituto Preve Campos. Então, essas coisas tinham que ser ditas sistematicamente, tinha que ter reunido e falado para a população, olha, eu fiquei com esse passivo, eu fiquei com essa dívida, e eu estou com a arrecadação dessa forma. Eu acho que faltou mais diálogo com a população. E o grande erro foi que ele se trancou no gabinete, se fechou naquele círculo de amigos deles e ouvia mais os amigos do que a gente, cabeça branca. Mas foi somos o resultado das nossas escolhas. O resultado da escolha dele foi o resultado da eleição, né? Ele teve 13 mil e poucos votos. Ele saiu de 151 mil para 13 mil e poucos votos. Entendeu? Então, eu acho que essa lição ele deve ter aprendido. Essa lição eleitoral ele aprendeu. Essa coisa do governo Rafael, você falou que aconselhou, as pessoas falavam e tal. Tem uma piada. O camarada quer comprar um papagaio. O camarada é míope cego sem óculos, mas é vaidoso e não usa óculos, e não se adapta à lente de contato. Aí tem um conhecido que tem uma loja de animais, aí chega lá sem óculos, ô fulano, você tem um papagaio aí? Pô, deu maior sorte, tem o último. Aí vendeu para ele um filhote de coruja. Aí passa uns 6 meses, ele encontra com um camarada de novo, sem óculos e tal, míope, 7 graus. E aí, ô fulano, o papagaio tá falando muito? Rapaz, falar não fala não, mas preste uma atenção. Rafael, com todo respeito, também gosto muito de você. Verdade. Mas acho que a piada ela cabe no que Sérgio acabou de falar aí. É adequada. Mas vamos lá. Se Rafael vier, eu vou pegar esse mote daí. Se Rafael concorrer nessa eleição, a gente estava falando aqui no intervalo do programa, isso vai ser definido quem vai organizar isso mesmo é quem melhor conhece, é o líder do grupo, que é o Rodrigo Bacelar, né? Olha, não. Está enganado. O presidente estadual do partido é o Elbert Rezende, prefeito de Macaé. O Elbert, como está muito atarefado, lá ele é candidato a gente não fala cidadania, não, sério, eu falo do grupo.
Tá, entendi, tá. Estou falando de cidadania. Pensei grupo. que no cidadania. Não, o cidadania acompanha o grupo. Hoje está no grupo de Rodrigo, né? Mas, enfim. A cidadania ainda tem a questão da federação com o PSDB, que é algo que ainda é uma incógnita. Sim. Mas prevalece a posição... O PSDB ainda vai ficar com o Vladimir. Mas prevalece a posição, prevalece a posição do partido que tem representante na Câmara, de acordo com a decisão das duas nacionais, entendeu? Então, como nós temos Fred Machado, prevalece nosso desejo político. Mas vamos lá. Eu vou entrar no particular, mas eu quero falar do todo antes. O Rodrigo é um grande montador de nominato e na articulação política sua principal virtude deve, né, analisar não cidadania, o partido ou outro, mas analisar o todo, né? Analisar o todo. Como é que o cidadania e você que é pré-candidato a prefeito estão pensando na questão da nominata? Rafael pode ser um nome para vir? A gente sabe que essa decisão de Rafael, até porque hoje está junto de Rodrigo, passa sim pela decisão de Rodrigo em relação a Rafael. Agora, como é que você está pensando em nominata como um todo? Você falou, vocês têm um vereador, né? Qual é a meta do partido? Manter? Aumentar? E qual segurança você tem hoje de que você vai ter seu nome confirmado nas convenções entre julho e agosto? Olha, Luiz, eu conversei, conforme eu estava dizendo, o Elbert delegou a Jaime Muniz, que é o secretário de Mobilidade Urbana de Macaé, a coordenação no estado todo do partido. Eu tenho conversado muito com ele. Rafael é o presidente do partido, mas, na verdade, eu tenho quase 20 anos de cidadania, de PPS, depois cidadania. Então, eu tenho uma história dentro do partido. E aí, eu conversando com o Jaime, e aí ele não me autorizou, existe um plano B na montagem da nominata, e uma nominata completa. Eu hoje tenho uma reunião às 11 horas com o Fred Machado, tá? Na minha casa. E aí nós vamos tratar desse assunto, o que ele está pensando, se ele já tem alguns nomes, eu já tenho alguns nomes, de que forma, e vou colocar para ele a conversa que eu tive com o Jaime Muniz, que está na coordenação estadual do partido. Então, nós temos o plano B. Agora, que nós temos o propósito, em Campos, de eleger de 1 a 2 vereadores, temos essa vontade política. Essa é a orientação da regional, entendeu? E Rafael, ele, naturalmente, eu tenho certeza que ele vai vir a reboque dessa decisão, ele vai vir junto com essa decisão, entendeu? Agora, conforme você falou, o Rafael está na dependência de Rodrigo, de repente Rodrigo resolve falar, Rafael, eu preciso ser em outro partido, sei, aí é uma incógnita, entendeu? Eu falei com o Rafael, conversei com ele disse para mim que ele não pensa em ser candidato a vereador, só se Rodrigo quisesse, que seria uma vontade do Rodrigo. Ele disse isso. Agora, a gente não pode ficar na dependência do Rodrigo. Com todo o respeito que eu tenho ao Rodrigo, a gente tem que montar a nossa nominata. Por isso tem essa reunião hoje com o Fred e tem esse plano B que não estou autorizado a falar, do Jaime Muniz, de montar a nominata toda, de ver a nominata montada. Que eu posso adiantar isso. E qual segurança você tem que seu nome... da minha candidatura? Olha, Luiz, eu preciso viabilizar a minha candidatura. Minha pré-candidatura, perdão. Nem a pré-candidatura, eu preciso viabilizar, eu preciso ter um pequeno destaque nesse trabalho que eu estou fazendo. Agora, uma coisa, Luiz, você pode estar certo, 2 coisas eu estou cumprindo, um papel histórico, resgatando a imagem de um governo, que foi o meu governo, que fez muita coisa por Campos, e que foi massacrado, e que foi insultado, e que foi desprestigiado pelo meu sucessor, que aqui não cabe mais ficar falando nem o nome desse cidadão, e, por outro lado, um bom debate, um debate qualificado, de proposições, de como a cidade pode e deve caminhar. Se até a convenção, eu não tenho eu nunca tive, quem me conhece, quem me viu no poder, nunca tive obsessão pelo poder.
O poder, para mim, é um instrumento a serviço da sociedade. Então, eu vejo o poder dessa forma. Se lá em julho, agosto, meu nome tiver um certo destaque, meu nome tiver um certo crescimento, vamos dizer assim, e um entendimento da proposta que eu tô, do que eu estou apresentando, do que eu estou apresentando como pensamento para a cidade, eu tenho certeza que o partido não vai ter. O partido vai ter. Eu não vou, com todo respeito, vou fazer uma frase aqui brincando, como o saudoso Gavalo, eles vão ter que me engolir. Eu sei que na política partidária não é bem assim, mas minha história no partido é de 20 anos, não é de agora, eles me conhecem muito bem. Então, eu acho que se eu viabilizar até julho, agosto, que são as convenções, eu acho que aí não tem como reverter essa situação. E vamos trabalhar nesse sentido. Vamos colocando para campos o que a gente pensa com relação ao que está certo, ao que está errado, de que forma podemos avançar. É esse o meu propósito. Também. Sérgio, vamos lá. Eu sempre gosto de analisar processo eleitoral por pesquisa. Não que pesquisa seja infalível, né? Não é. Pesquisa não é bola de cristal. Mas ela aponta claramente tendência, né? Tendência. Se está estagnado, se está crescendo, se está caindo. E mesmo quem diz que não liga pesquisa, liga. Porque se falava abertamente, na época da pacificação, se a pacificação azedasse, Marquinhos seria instado a ser candidato a prefeito. As pesquisas mostraram, inclusive é feita pelo grupo deles, Iguape, em julho, que ele não tinha, pelo menos segundo as pesquisas, não tinha consciência eleitoral para isso, né? E, assim, se fosse uma diferença muito grande para o Vladimir, sendo um bacelar na disputa, isso seria muito ruim, né? Quase como, guardadas as proporções devidas, ter que votar a LOA por decisão judicial. Mas vamos lá, vamos nas pesquisas no todo. A GPP de março, as três que eu pude analisar na íntegra. Pesquisa tem que analisar na íntegra, não vou analisar fatia, né? GPP de março, Vladimir estimulada, quando se apresenta os nomes dos candidatos ao eleitor. Vladimir Garotinho, 50,4, Caio Viana, 18,1, Marquinho Bacelar, 5,8, Thiago Rangel, 2,9, candidato do PT, 2,6. Iguape, encomendado pelo Bacelar, de julho. Vladimir Garotinho, 55,4. Caio Viana, 8,6. Marquinho Bacelar, 3,1. Eu falo, ele cai de 5,8 para 3,1 na pesquisa que eles encomendaram. Thiago Rangel, 2,8. Jefferson do PT, 1,2. E a única que você aparece aqui, Sérgio Mendes, 0,5. Prefábio Futuri, que a gente tem que dizer também, em nome da ética, Prefábio Futuri, a pesquisa fala assim, como é que pode a pesquisa de 100 pessoas, 1.000 pessoas da universo da cidade de São Paulo, num país como o Brasil? Pode. Se você reproduzir a diversidade de eleitor que o IBGE aponta, proporcionalmente, né? E a Prefábio Futuri, ela aumentou, em relação ao que o IBGE aponta, o universo eleitoral de Campos, ela aumentou percentualmente o número de evangélicos e de 0 a 2 salários mínimos, que, em tese, são mais garotinhos, né? Então, a gente precisa dizer isso, a gente fala do número da Sérgio Mendes, 0,5. Mas ela deu Vladimir, 66,8, Caio, 8,6, Marquinhos, 1,6, Thiago Rangel, 0,8, Jefferson do PT, 0,2. Você é citado com meio ponto na Iguape, de julho, né? E nas demais, com o disco, você não aparece. Prefábio, você devia estar, não sei se você estava, imagino que não estava, não? Não, nem na primeira, nem na terceira. Não botaram meu nome no disco. A primeira você não tinha externado ainda que era pré-candidato, né? Então, até se entende. A terceira, se normalmente não estava, foi um erro, né? É um erro que comprova o erro também da alteração do universo eleitoral de Campos. Mas, enfim, o fato é que as três pesquisas são claras na linha do tempo, apesar de estudos diferentes, métodos, metodologias diferentes,
uma ascensão de Vladimir. E a não decolagem de nenhum outro nome, né? Nenhum nome decola. Né? Como é que você vê o seu caso individual, né, nesse cenário, e como é que você vê ele no todo? Eu penso o seguinte, Aloysio. Primeiro, reiterando, nem na primeira pesquisa, eu junto com Murilo Diegues, participei de muitas pesquisas eleitorais. Eu era sempre o coordenador, o supervisor da Baixada Campista. Então, eu conheço a metodologia, conheço como é que é pesquisa. Então, nem na primeira pesquisa que eu não apareço, nem na terceira pesquisa que eu não apareço, no disco não colocaram a opção Sérgio Mendes. Só nessa segunda que colocaram a opção que eu apareço com 0,5, que é natural. Eu fui prefeito há quase 30 anos, fui candidato em 98 a deputado estadual e depois mergulhei dos bastidores da política. Nunca mais voltei a falar em ser candidato a nada, em estar reavivando a memória da população para dizer o que eu fiz. Estou cumprindo esse papel nesse momento. Agora, pesquisa é o retrato do momento. O Wilson Witzel, ninguém achava que aquele cara fosse ganhar a eleição e ganhou. Donald Trump, e aí uma metodologia que eu espero que não estejam aplicando aqui em Campos, ganhou com as Big Datas. Big Data é uma coisa que tem um componente novo, eu espero que quem está mais bem aparelhado, eu vejo aparecendo toda hora aí na mídia o prefeito, eu espero que ele não esteja usando desse artifício, que fala para aquele grupo de pessoas o que aquele grupo de pessoas quer ouvir, entendeu? E aí mesmo que aquilo que ele fale para aquele grupo seja totalmente contraditório para aquilo que ele fala para outro grupo. Então ele quer agradar todos esses grupos ao mesmo tempo e não tem como agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Ou você agrada a Deus ou agrada ao diabo. Você tem que ter uma posição definida, uma postura na campanha eleitoral. Então, eu acho que ainda muita coisa vai acontecer ainda esse ano. Acho que, por exemplo, um componente que pode misturar as tintas aí, 2 turnos, Carla Machado, se ela puder ser candidata, se ela, não sei se pode, porque teve o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, uma coisa é o parecer da Procuradoria, outra coisa, conforme você mesmo disse, é a decisão judicial, entendeu? Pode ser, pode não ser, se ela vem candidata, isso eu acho que vai reforçar o campo da oposição, e defendo que ela seja candidata em Campos Goytacazes também. Eu acho que a gente tem que engrossar a fileira no sentido de mostrar uma proposta alternativa de governança para essa cidade, um novo paradigma de governança para essa cidade. E aí, com relação ao meu nome, eu acho que nós estamos começando, nós estamos engatinhando. Agora, acabou o carnaval, agora começou, é aquela história que todo mundo fala, todo mundo diz, acabou o carnaval, o ano começou agora. Agora é que o pau vai cantar. Eu quero ver como é que vai ser essa nova pesquisa, e espero que, se fizerem nova pesquisa, que coloquem meu nome como pré-candidato nesse disco também, para que seja oferido, até para ter um retrato real do que está acontecendo. Agora, o clima hoje pode estar favorável para o prefeito, ele tem a máquina, sempre o clima é favorável para quem tem a máquina. Às vezes perde, mas sempre é favorável para quem tem a máquina. Ele tem a máquina, uma máquina turbinada, que está com 1,2 bilhão, 1,3 bilhões de reais, para gastar, entendeu? Anunciou aquelas ruas lá, e mesmo modelo de pavimentação, asfaltar as ruas de Guarulhos, impermeabilizar as ruas. Então, gerar problema quando tiver chuva, entendeu? Quando não tem escoamento de água pluvial, essas coisas que precisam ser debatidas. Eu acho que a gente está aí para dar essa contribuição. Na pior das hipóteses, nós estamos dando essa contribuição para esse município, para essa cidade que me deu tudo. Eu que nasci em São Francisco de Itabapoana, que vim para cá com 3 anos de idade, para estudar aqui, por causa dos meus irmãos estudando aqui, e que essa cidade me fez chegar onde cheguei, e que eu devo tudo, tenho toda a gratidão por Campos Goytacazes. Está sem som. Perdão, desculpe. É porque está passando caminhão aqui, eu tiro o som para não atrapalhar o áudio. Mas são 9 horas, eu vou fazer minha última pergunta, e deixo aí para considerações finais de Nogueira, que é o âncora e comando, e de Rodrigo.
Eu sou obrigado a falar essa coisa de Carla. Não, sem sombra de dúvida, se Carla pudesse ser candidata, ela é o único nome das fatias que eu vi, mas eu não vou falar de fatia, tá? Eu vi fatia de outras pesquisas. Carla é o único nome, além de Caio e de Vladimir, que alcança 2 dígitos de intenção de voto. Não é muito mais que isso, mas alcança. Então, logicamente, que ela tem necessidade eleitoral para, se pudesse ser, para mudar o pleito. Mas, assim como eu fiz em relação ao Prefábio Futuri, eu sou obrigado a dizer que o nome dela dificilmente vai estar na urna de 6 de outubro. Por quê? Porque todas as decisões, todas, em relação ao prefeito itinerante, todas, inclusive em casos análogos, do Supremo Tribunal Federal e do TSE, foram contrárias. Posso fazer uma pergunta? Sem exceção. Posso fazer uma pergunta? Vamos inverter um pouco a ordem, vai lá. E vice? Vice, Carla, pode ser? Não sei, eu sei que prefeita, cara, de nenhum não município brasileiro ela pode. O que ela pode é levar essa candidatura até 16 de setembro. E aí, como o Lula fez com a Haddad em 2018, abrir mão 20 dias antes para outra pessoa ser. Isso ela pode. Mas, segundo todas as decisões do Supremo e do TSE, a prefeita não pode. Não é ela não, é ninguém. Você, se tivesse sido reeleito, se tivesse a reeleição já na sua época, quisesse terceiro, não poderia. Enfim, não é Carla, é ninguém. Né? Pode ser presidente, pode ser senador, pode ser governador, pode ser vereador, deputado estadual federal. Prefeito não pode. Né? Enfim, a não ser que mude a jurisprudência do Supremo ou do TSE. Acho que até agora não houve. Né? Então, vou basear pelo que houve. O nome de Carla não deve estar na urna, não estará na urna como prefeita. Um vice, não sei. Agora, em relação à Câmara, a Iguape, de julho, feita pelos Bacelar, ela registrou... Precisa de vereador, é muito difícil, né? Muito difícil. Eleição proporcional, legenda e tal. Mas ela também aponta tendência, se você não olhar para o nome e olhar para o todo, né? Dos 25 nomes mais citados na Iguape de julho, 18 foram de Vladimir. Isso mostra uma tendência. Né? Como é que você projeta isso para a eleição legislativa, especificamente em relação ao nominato que vocês estão montando aí para o Cidadania? Olha, nós da oposição teremos infinitas dificuldades. Uma coisa é uma máquina turbinada, como está, entendeu? E aí apoiando, e os vereadores estando ali junto com o governo. E aí, com 1 bilhão e 200 milhões, 300 milhões para gastar, entendeu? Isso aí vai dar um retorno. Se fazer executando obras e aí colocando o vereador lá atendendo essas demandas, isso aí vai beneficiar. Acho que o prefeito faz a maioria, mas não vamos entrar nessa briga mostrando. Eu acho que o prefeito não é unanimidade. Ponto. O prefeito não é unanimidade. Eu acho que existe uma parte do eleitorado, 100, 110 mil, que não votou em ninguém. Existe outra parte aí, vamos botar aí uns 30%, 29%, 30%, que vota com a oposição, e aí a gente vamos tentar capturar esses votos que estão aí, entendeu? E com essa proposta alternativa para Campos, e aí com a Câmara, com os nossos candidatos a vereador também, é o direcionamento que a gente vai dar, entendeu? É por aí. Agora, volto a afirmar, e já consultei um advogado, e no entendimento dele, Carla pode ser vice. É estranho esse negócio de poder ser vice, porque... Ela vai querer ser vice também, né? Não. Hã? Tem que combinar com os ursos, acho que talvez ela vai querer ser vice. Claro, eu estou falando uma hipótese, e também, hipoteticamente. É porque... Eu não sei, pode, vice eu não sei, mas prefeito eu sei que não pode. Mas aí eu vou colocar mais já que o Sérgio colocou a possibilidade de ser vice, eu vou colocar uma outra situação. Porque, na verdade, a lei, eu acho que eu não li, mas deve ser com relação ao executivo. Porque se ela não, olha só, se ela não pode ser, então, mas vice-executivo.
Não, porque vice, ou seja... Ela não pode ser prefeita. Sim. Ela não pode ser prefeita. Mas aí o é papo jurista, né? Eu estou só colocando... Assim como o Sérgio Mendes trouxe essa possibilidade, eu estou colocando outra. E não contra ninguém fazer, não. De forma nenhuma. Sei, mas aí, assim, esse juízo não cabe a lei. Cabe a verdade. Sim, eu estou falando que eu vi diversos juristas, e os juristas todos que eu falo, que falam que ela pode ser, falam, se alterar o entendimento do Supremo. Como é ser, é porque ela não pode. Sim. Ponto. Aí não é jurídico, aí não é judiciário, não é conhecimento jurídico, é de lógica. Ela só pode se mudar porque ela não pode, né? Isso não há. Agora, vice eu não sei. Vamos pesquisar isso aí. A que o Sérgio trouxe aqui, a gente precisa averiguar com o jurista. E que senão também. Eu também não. Mas assim, é isso que eu vou colocar. Uma questão que eu quero colocar. Se o prefeito. Aí o prefeito ganha, com ela na vice. O prefeito abre mão do cargo, ela assume a prefeitura, aí pode? Mas aí é outra questão. Ela pode até não assumir. Ela pode até continuar como deputada. E não diplomar. Eu não quero ser diplomada. Não vai. Só o prefeito. Acho que... Bom. Monte Bittencourt, ele era deputado estadual, ele foi vice de Godofredo. Aí ele ganharam a eleição lá em Niterói. E aí Conte fez uma pesquisa para saber da população se a população queria que ele continuasse como deputado ou se ele fosse vice. A população, na sua maioria, achava que ele tinha que assumir a vice-prefeitura. Ele renunciou ao mandato de deputado estadual. Só que isso traz um problema. Você está transformando em substituto do prefeito o presidente da Câmara. De novo, tem que combinar com os russos. Sim, claro. Estou conjecturando. De concreto que a gente tem é que o PT já se manifestou que se Carla não concorrer pelo PT, que vai pedir o mandato dela. Isso de concreto, se vai se concretizar, isso é o que a gente não tem. Mas tem isso também que tem que ser levado em consideração, se é que o PT vai querer ser vice de alguém, na atual conjuntura. Então essa é uma outra questão que tem que ser colocada, mas aí o que você falou, é uma discussão muito maior. Mas eu queria tirar algumas dúvidas em relação à nominata do Cidadania. São 26 na nominata. Esses 26 são do Cidadania e do PSDB juntos? E do PSDB juntos. E quando você fala que vão ser eleitos dois, são dois de Cidadania ou dois dentro da federação? Cidadania e PSDB? Claro que nós, como Cidadania, vamos trabalhar para tentar eleger do Cidadania. Agora, claro que no conjunto ali, nós vamos trabalhar igualmente com todos eles. Agora, a preferência nossa é natural, é pela Cidadania, né? Agora nós estamos aí, eu sei que ainda não começou, mas nós estamos, como a gente falou, 7 meses da eleição, pouco mais de 7 meses. Como é que está essa articulação de vocês com o PSDB? Porque me parece... Eu conversei com o Beethoven. Beethoven está à frente do partido, conversei com ele. Não é Beethoven que está à frente do partido, né? Aqui em Campos, não. Sim, mas quem está à frente aqui é alinhado com ele. Entendeu? E o Beethoven está na direção regional do partido. E Sim. Quem está aqui é alinhadíssimo com ele. Então, ele falou, ele até queria estar nessa reunião com o Fred, mas eu acho que eu tenho que ter essa reunião primeiro com o Fred, para depois a gente desdobrar numa reunião com o PSDB, e aí numa reunião maior também, vamos ver. E tem esse plano B também, que eu vou passar para Fred hoje. Tudo isso a gente vai conversar. Vamos avançar nesse sentido aí. Vamos ter a nominata, pode estar certo. Estou vendo que o Zé Caldeira botou aqui no Face. Ela vai ficar de conselheiro, igual o Sérgio Mendes ficou de Rafael Diniz. Aliás, Sérgio... ficaria muito satisfeito se o Jefferson ganhasse a eleição também, ué. Sim. Bom candidato. Não, Pré-candidato, um bom pré-candidato, aliás. Desculpa. Bom, são 9h10 agora, já avançamos aqui, Sérgio, mas valeu o avanço, valeu a conversa. Te agradecer por estar aqui conosco hoje. Eu estou olhando aqui o Face e te sugerir, se me permite, depois acessa lá. Tá. E vai fazer igual aquele menino lá, não é Big Data não, mas vai usar aí os algoritmos aí. Tá bom, amigo? Forte abraço para você, boa sorte na sua caminhada. Eu posso me despedir? Claro, assim como a bancada também fará. Eu só queria
agradecer ao Grupo Folha, a Luísio, a Rodrigo, a você, Cláudia, a todos os ouvintes, espectadores, o pessoal que participou do programa. Fiquei muito feliz por esse espaço democrático. E eu só queria reiterar, prefeito Vladimir Garotinho, venha a público e diga, se porventura você ganhar a eleição, se você vai cumprir os 4 anos do próximo mandato. Um abraço para todos. Vou trazer aqui a bancada para fechar também com você e com, né, essa semana. Aliás, amanhã teremos o Jornal Folha da Manhã e aí a Luísio e Rodrigo vão confirmar essa entrevista, parte dela naturalmente, né, no jornal também, alguns destaques, enfim. Deixa eu trazer o Rodrigo aqui e te agradecer, Rodrigão, né, por estar aqui com a gente hoje, né, e sempre, claro, semana que vem você vai estar, né, revezando com o descanso do Aloysio, pelo menos aqui, do Folha no Ar pela manhã, e hoje agradecer por estar aqui conosco. O Maurício chegou aí, tipo seleção brasileira contra a Alemanha, que a Luísa falou, chegou aqui eu acho que depois de 8h30, Maurício Batista naquela corrida lá contra contra a mãe do Rodrigo, mas tá bom, obrigado Rodrigo, forte abraço. Eu que agradeço mais uma vez a vocês da bancada, também o Sérgio Mendes, e lembrando mesmo, como você falou, amanhã parte dessa entrevista vai estar na edição da Folha, assim também com todos os desdobramentos da semana na Câmara, né, com toda a questão da CPI também lá no Judiciário, e também a ida de Vladimir a Brasília, que vem causando aí bastante discussão, tanto de um lado quanto do outro, tanto do lado do PL, né, dos bolsonaristas, quanto do lado dos lulistas aí, do PT. E aí a gente vai trazer também detalhes sobre isso amanhã. Perfeito. E também a você, Aloysio, agradecer pela semana, muito boa. Eu, sinceramente, nem comentei com você, nem off, mas eu comento aqui agora. Um engajamento muito bacana, porque, assim, a gente trouxe aqui especialistas que puderam falar sobre o momento, essa crise diplomática que foi gerada aí após a fala do Lula, comparando os judeus a Hitler, um negócio muito estranho, e essa repercussão que deu, e a gente conseguiu, acho que, trazer um pouco de luz para as pessoas entenderem o que de fato, né, está acontecendo e o que pode acontecer. Enfim, uma semana, como sempre, muito boa. Muito obrigado por essa semana e obrigado por hoje, né, aqui no Folha no Ar. Obrigado, Nogueira, obrigado, Rodrigo, obrigado, Beto. Beto, domingo, hein, Beto? Beto? Ele tá com medo. Ele tá preocupado com o cachorrinho dele. Ele tem um cachorro. Só falta depois do resultado. O cachorrinho dele é Lulu da Pomerana, a raça do cachorro. É caramelo. É alemão, né? É alemão. Pomerânia é raça alemã. Falo nada, só observo. Vai lá. Agradecer a Sérgio pela entrevista, falamos bastante coisa aqui. Muita coisa não falamos. Tem muitas perguntas muito interessantes aqui no streaming do Facebook, Sérgio. Eu recomendo, peço a você que as leia e as responda, né, no streaming do programa no Facebook. Tem aqui uma pergunta muito interessante de Edmundo. A polarização extremada do Brasil não se reflita... talvez a polarização extremada do Brasil não se reflita para a eleição do Executivo, mas para o Legislativo isso será predominante? Manteremos uma Câmara conservadora? Muito boa pergunta. E acho que o Maurício Batista, em relação à eleição do Executivo, deu aqui uma definição que hoje, é aquela coisa, daqui a 7 meses, 13 dias, né? Uhum. Mas hoje me parece bastante pertinente. Com Carla Machado no pleito, acho que Campos terá segundo turno. Caso contrário, Vladimir, primeiro turno. Eu acho que, assim, logicamente que eu falei, Carla, na pesquisa que eu vi, na fatia que eu vi, parece com 2 dígitos. A gente tem que lembrar que o segundo turno de 2020 só existiu por conta do Dr. Bruno Calil, com o Rodrigo por trás, Rodrigo atrás. Nem sempre um candidato com 2 dígitos garante o segundo turno. Você tem que ter, o seguro são 2. Aí, 2 candidatos com 2 dígitos, aí você caminha facilmente para o segundo turno. Um só, com 2 dígitos, dependendo desses números, abaixo de 20 pontos, até talvez abaixo de 30, não garante segundo turno, não. Né? 2 candidatos com 2 dígitos, a coisa começa a ficar mais complicada.
Então não bastaria só o candidato que pontuasse nas pesquisas bem, teria que ter 2. A não ser, lógico, que esse candidato pontuasse 40 pontos, né? 30 pontos para cima. Abaixo disso, não, né? Enfim, e uso como referência a eleição de 2020. Que se não fosse o Dr. Bruno Calil, apesar dos votos de Rafael, apesar dos votos de Natália, que foi a revelação daquela eleição, Vladimir ganhou o primeiro turno. Agora, o segundo turno é aquela coisa, né? Outra eleição, né? Fosse um turno duríssimo, muito mais duro do que o primeiro turno indicava em 2020, né? Duríssimo. E é isso, parte da matéria vai estar amanhã na Folha, né? Fica o espaço aberto aí aos pré-candidatos, de maneira equânime, né? Democrática, e após as convenções de julho e agosto, aí sim, né? Com candidatos já estabelecidos. Você vê, a própria pesquisa, até as convenções, ela não precisa de registro. Depois das convenções, ela precisa, senão não é divulgado. Uhum. Você vê que muda todo o critério, entendeu? Muda para os jornais, para as rádios, para os institutos de pesquisa, para os próprios políticos, né? Muda tudo. E no final 7 meses e 13 dias, né? Eu sempre gosto de lembrar a frase de Marco Maciel, ex-vice-presidente da República no governo Fernando Henrique. Tudo pode acontecer, inclusive nada. É isso. Fechamos com essa frase, que vale para a vida da gente também, né? Não é só na política também, não. Acho que vale para tudo. Bom, gente, um bom final de semana para vocês. Muito obrigado. A gente volta com o Folha no Ar na segunda-feira, né? E, como já disse, Folha da Manhã, bem cedo amanhã nas bancas. Continue ligado aqui na Folha FM, a partir de agora muita música e, claro, informação. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tá na hora de economizar. Oi. Posso só ler um comentário aqui do Maurício Batista? Pode. Vai lá. Cláudio, meus parabéns. Diz a mãe de Rodrigo que estou ouvindo pelo rádio. Tá apelando aí, viu? Forte abraço pro Maurício. Eu acho que vai querer rever a jurisprudência do STF, do TSF também. Rapaz, Maurício tá me lembrando agora, saudoso Caixa d'Água. E o ex aí, vice-presidente, Maurício tá querendo apelar para fora das 4 linhas. Tá mal, mas a gente tem. Valeu, gente. Valeu, Zé. A gente tem um carinho muito grande pelo Maurício. Maurício é um ouvinte desde o começo aqui com a gente, sabe, Sérgio? Primeiro dia de programa, lá em 2019. Eu acompanho. Tá com a gente aqui, então. E claro, a gente ganhou agora aí. Ele, para azar dele, para sorte nossa, a gente ganhou essa concorrência saudável aí da mãe do Rodrigo Gonçalves. Bom, então fechamos aqui. Vamos à luta, vamos em frente? Valeu. Um abraço, tchau, gente. Tchau. 9 horas e 18 minutos em Campos. Tá na hora de economizar energia com a elétrica.